E sobre o Renier, a gente pediu para o Pedrinho fazer uma análise desse jogador, porque é um surgimento assim, sem muito alarde. O impacto do Renier é menor do que, por exemplo, o impacto do Neymar, do Vinícius Júnior, quando os caras eram os protagonistas do time. Então o Renier está surgindo num time muito azeitado e que ele pode ir entrando aos poucos, sem precisar ser ele, salvador da pátria, resolver. Quando eu digo que o impacto é menor é por isso, mas tecnicamente eu acho que a gente está diante de um futuro craque. Ou não? O processo ideal para uma transição do menino da base é esse, André. Que normalmente não é. Eu subi com 17 para 18, o Vasco tinha 6 derrotas seguidas, sofremos a 7ª, e esse é o histórico que a gente escutava lá embaixo. Ó, só vamos subir quando a fase estiver ruim. Quando estiver perdendo, Thales Magno. Garoto de 17 anos vai lá e salva a vida do Vasco. E aí é o que a gente está falando, sem preparo nenhum psicológico, como é que eu saio de 17 anos, pesando 52 quilos, jogando com os caras que eu era apaixonado, Mauricinho... Imagina, não tem nem lastro físico pra isso, Giovani, e você ali... Primeiro tem aquele encantamento, mas a cobrança que... Então o Renier está no mundo ideal. Eu acho que para uma transição de um menino é um mundo perfeito. A gente pediu para o Pedrinho fazer análises técnicas sobre o futebol do Renier. Num total de 1 a 5, avaliou assim o Pedrinho as características da pérola rubro-negra. Finalização, você deu nota máxima, Pedrinho. Eu acho que ele... Até a gente conversava um pouquinho. Você tem uma volúpia pelo gol. Ele tem um desejo de marcar gol, isso é muito importante. Versatilidade 4, porque ele pode jogar no meio, pode jogar no comando de ataque, pode jogar pelos lados. Na base ele vinha até de trás, jogando com Velocidade 3,5. Ele não é tão rápido, tem a passada larga, mas não é um cara tão rápido. Habilidade 3,5 também? Não é um cara de tanto repertório motor, de dribles sensacionais. Tá. Mas de muita força e de muita dinâmica. Como era o Vinícius Júnior, mas ele tem força. A gente vê até que ele arranca a grama quando ele sai para fazer um... Ele não é muito dinâmico, isso não é defeito, isso é apenas uma constatação. Mas finaliza com uma volúpia. E o cognitivo dele, para mim, é um ponto máximo. O que você chama de cognitivo? É o entendimento do jogo, a inteligência das ações que ele tem que fazer. Vou te dar um exemplo, André. Tinha um jogador que média do meu alta, time, né, pro menino. Não vou falar o nome por questão de respeito. Mas saía a bola, o adversário saía a bola, tocava para trás, pro volante. Ele saía daqui, corria no volante. Aí o volante tocava no zagueiro, ele ia correr no zagueiro. O zagueiro tocava no goleiro, ele corria no goleiro. Aí o goleiro tocava no lateral, ele corria no lateral. O goleiro devolvia, o lateral devolvia pro goleiro, ele voltava, se posicionava pro meio de campo. O que ele fez? Se desgastou em vão. Ele não raciocinou o jogo. Você tem que conversar com o Neymar, viu? Ele não teve a leitura do jogo. O que eu falo às vezes o jogador passa, o Alex, que jogou no Palmeiras, eu tive a oportunidade de jogar na seleção com ele. As pessoas tinham a sensação que ele era sono. Não é, ele tem leitura de jogo, ele não vai correr errado. Isso é questão cognitiva, ele tem um entendimento das ações que ele vai fazer. Eu não vou ali porque ali não vai dar em nada. Eu não vou dar um passe pro André, porque o André vai me devolver aqui, então ele já pensa no segundo passe. Se eu tocar no André ali, o André vai tocar naquele cara lá. Ele pensa no primeiro e no segundo. Se eu toco no André aqui, o André tá de costas ali com o cara nas costas dele, a única coisa que ele vai fazer é me devolver. Então essa questão cognitiva é um entendimento melhor das ações. Tem que botar o Pedrinho para conversar com o Neymar, para dar umas dicas, para ele não precisar buscar a bola com o volante. Você acha que o Neymar ouve dicas? Não, acho que não adiantaria você falar nada. Mas deveria... Só uma observação sobre o Renier. Um espanhol me ligou esses tempos perguntando sobre o Renier, né? E ele fez a seguinte pergunta: mas ele é Vinícius Júnior ou ele é Rodrigo? Né? Porque são o Rodrigo, né? Que são as referências. Esse rapaz não é nenhuma coisa nem ele outra. É o Kaká. Não é uma mais outra parecido. História, né? Não, mais parecido com o estilo do Kaká. Tá faltando vaga já para a Copa de 2026 já. Rodrigo, Vinícius Júnior, Renier, se o Paquetá engrenar, Paquetá, Paulinho, Thales Magno. Todos eles precisam comer bastante feijão, né? Por isso eu coloquei 2030. Mas o processo do Renier, ele é todo diferente por circunstâncias do que está acontecendo com o Flamengo. Claro. Né? Primeiro, você tem um timaço. Segundo, você vai lá e fala, não vou ceder esse cara aqui, porque eu não quero botar ele nessa vitrine aí, para ver se o empresário da Conchinchina que está lá olhando o jogo vai me arrumar 2 milhões para pagar a conta de luz. Isso conta. Porque e por isso Vasco, também não libera para a seleção. Isso, mas isso... Porque a vitrine é a seleção. Sim, perfeito. Isso. Por isso que o Vasco não. Eu preciso liberar o Thales Magno. Vai jogar lá. Quem sabe eu arrumo um dinheiro semana que vem para pagar a conta. Porque senão vão me cortar o telefone. O telefone não tem mais no telefone. Esse ponto que o Luiz tocou é importantíssimo.
Se o Flamengo detectou um desempenho absurdo do Renier e uma projeção de um talento grandioso e não tenho a necessidade de vendê-lo, eu vou trabalhar ele para ele me dar o retorno técnico. Eu não preciso mais de dinheiro para vendê-lo. Se eu tiver que vender, eu vou vender pelo que ele vale, não pela necessidade, que o Flamengo hoje não tem necessidade. Então ele pode valorizar o Renier. Por que o Renier tem que ir para fora ganhar 3 milhões, um exemplo, e ele não pode ser valorizado se ele vai te dar o retorno técnico? Perfeito. Não existe mais o jogador. Antigamente o jogador tinha que ir para a Europa, para a Ásia, para fazer para se garantir financeiramente. Hoje não. Hoje ele joga no Brasil a carreira inteira e vai ficar rico, no bom sentido, para o resto da vida. E ele vai ter o recurso técnico, o desempenho técnico do Renier. E legal que esse super time do Flamengo tenha a participação de jogadores da base, cara. O Lincoln, por exemplo, marcou o gol de uma vitória importantíssima contra o Botafogo. O René está sendo super utilizado. E quando a gente for lembrar desse ano, certamente o gesto da direção do Flamengo de segurar o jogador, peitar a CBF, não ceder o René para o Sub-17, vai ser lembrado também. Vai ser lembrado. Como um dos gestos da campanha. E foi quase que... Porque o Flamengo tem uma boa relação com a CBF. Não estou julgando se deveria ou não ter, porque muita gente mistura as pistas. O Flamengo tem uma boa relação com a CBF, né? Então, no primeiro momento, o Flamengo ficou meio reticente, ficou meio na dúvida. Mas aí o Arrascaeta teve a contusão do joelho. Aí falou, gente, não temos substituto para o Arrascaeta. O substituto é o René. Isso, para mim está claro, mas para muita gente não estava. Mas para o Jorge Jesus, obviamente que está claro. Que ele era o cara que podia compor da melhor maneira possível. Não tinha Diego à época? Porque não tinha Diego, claro. O Diego estava com a fratura. Ninguém supunha que o Diego ia voltar esse ano, né? E é que o Arrascaeta voltou muito rapidinho. Mas ele de novo fora, de novo o René passa a ser uma figura, embora não titular absoluto, decisiva. E um detalhe... E decidiu o jogo contra o Fortaleza. Decidiu. Ainda acabou decidindo o jogo. Um detalhe, André, só para não me prolongar muito, tem equipes que têm identidade de usar a base. Vasco, Flamengo, vou citar alguns, posso esquecer, Santos, São Paulo. E você não pode perder isso por você ter recurso financeiro, como o Flamengo vem tendo. O Palmeiras teve um ano, não lembro qual, ele foi campeão de todas as categorias de base. Agora e não revelou ninguém. Não subiu ninguém. E não subiu ninguém. Um grande destaque do campeonato, que é o Arthur, não foi aproveitado no Palmeiras. Verdade. E isso é questão, não é crítica, mas é uma questão de gestão. Porque eu, como gestor, é muito melhor eu trazer o André Rizek, que tem um grande nome no mercado, do que eu arriscar no potencial do menino aqui. Porque eu trouxe um cara de nome e não botei no menino. E o Flamengo e os outros clubes que estão bem